Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar os exercícios aí da seção 2.2, limite no infinito, essa parte aí. Agora vamos resolver o exercício 33, que é calcular o limite da função ln aplicada em x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 pela direita. Lembrando que o domínio da função ln é só números positivos. Aqui eu tenho uma função polinomial, então eu tenho que analisar onde é que essa função aqui é positiva. Então, o x ao quadrado menos 9 tem raiz no 3 e no menos 3. Então, o gráfico da função x ao quadrado menos 9, que no plano cartesiano, é um gráfico assim, uma parábola com concavidade para cima. Esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado menos 9. Esse aqui é o ponto 3, né? Esse aqui é o ponto menos 3. Então, a gente está interessado aqui na função ln aplicado nessa função polinomial aqui, quando x tende a 3 pela direita. Então, quando x tende a 3 pela direita, eu estou aqui, fazendo x aqui. Então, de fato, quando x tende a 3 pela direita, a função x ao quadrado menos 9, ela é positiva, né? Se ela é positiva, ó, o comportamento da função ln, ele é assim, né? Função logaritmo. O y está aqui, o x está aqui, o ln de 1 é 0, só está definida para valores positivos, né? Então, aqui está a função ln aplicado em x. Então, se o valor é menor do que 1, então a função ln é negativa. Se o valor é maior do que 1, a função ln é positiva. E se o parâmetro cresce, essa função aqui vai para mais infinito. Se o parâmetro ele vai para 0, essa função vai para menos infinito. Aqui, ó, eu estou aqui com o x tendendo a 3 pela direita. Então, quando o x tende a 3 pela direita, x ao quadrado menos 9 tende para 0, né? Que esse pontinho aqui vai para essa altura aqui que é 0. Então, x ao quadrado menos 9 tende para 0 por valores positivos, né? Porque a função ln só está definida para números positivos. Isso aqui quando x tende a 3 por valores pela direita do 3. Né? Então, olha, se o parâmetro ele tende para 0, aqui, né, se o parâmetro tende para 0, a função ln ela tende para menos infinito. Isso aqui implica que o ln de x ao quadrado menos 9 está indo para menos infinito. Então, o limite de ln de x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 pela direita, é igual a menos infinito. Menos infinito. Vamos entender agora no gráfico. Aqui está o gráfico da função ln de x ao quadrado menos 9, então ela só está definida aqui a esquerda do menos 3 e a direita do 3, porque x ao quadrado menos 9 ele é positiva a esquerda do menos 3 e positiva a direita do 3. Vamos voltar lá para entender aqui. Ó. X ao quadrado menos 9 é positiva a esquerda do menos 3 e é positiva a direita do 3. Entre o menos 3 e o 3, x ao quadrado menos 9 é negativo, então a função ln não está definida nesse intervalo aqui. Se ela não está definida, então não tem gráfico aqui nesse intervalo entre menos 3 e 3. Estamos interessados aqui nos pontos aqui à direita do 3. Então eu estou aqui, né, com o x aqui, tentando fazer o x ir para 3 pela direita. Então esse ponto aqui, se eu pegar ele dessa forma aqui, função positiva, mas à medida que eu faço o x aproximar de 3, esse pontinho aqui vai assintotar aqui a reta x igual a 3 e decrescer ilimitadamente. Ou seja, o limite da função ln de x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 pela direita, é igual a menos infinito. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Cotangente. Cotangente, só para a gente lembrar aqui, cotangente de x é 1 sobre tangente de x. É o inverso da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, o inverso é cosseno de x sobre seno de x.
Olhando o ciclo trigonométrico, então vamos pegar aqui o ciclo trigonométrico, né, de raio 1, aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o raio 1, né, ciclo trigonométrico. Esse aqui é o sentido anti-horário aqui, né, é o sentido positivo. Então aqui sai do zero, aqui é o π sobre 2, aqui é o π. Depois ele vai para 3π sobre 2 e aqui 2π. A gente está interessado aqui, né, no π. Ó, eu quero ir por valores menores do que π. Então eu estou aqui, né? Eu estou com x aqui, um ângulo x aqui, e indo por valores menores do que π. Quando eu estou aqui, o seno está aqui, ó. O seno está indo para zero, por valores positivos. Então, seno de x, quando o x tende a π pela esquerda, né? Ou seja, por esses valores aqui menores do que π, o seno está indo para zero por valores positivos. Já o cosseno de x, o cosseno ele está aqui, né? Se o x está aqui, o cosseno está aqui. É negativo, né? Ele está indo para menos 1. Porque esse disco aqui tem raio 1. Esse ponto aqui é o menos 1, 0. Então, o cosseno de x está indo para menos 1. Quando x tende para π por valores negativos. Então, de cima está indo, esse aqui está indo para menos 1. E esse aqui está indo para 0 por valores positivos. Então, o quociente aqui está explodindo para infinito, né? E o sinal é negativo, né? Porque esse de cima aqui está indo para um número negativo e o de baixo aqui é um número positivo. Então, isso aqui é igual a menos infinito. Vamos, então, entender no gráfico aqui, né? A função não está definida para esse ponto π aqui. Vamos só analisar nas proximidades de π. Não está definida para π, nem para os múltiplos de π e nem para os múltiplos de 2π. Então, tem várias partições. O π é 3,14, mais ou menos aqui. Esse aqui está dividido aqui, tem 5 quadrinhos, então esse aqui é o 3,2, 3,14 é mais ou menos aqui. Quando eu faço o x tender a 3,14 aqui pela esquerda, dá para ver aqui que o gráfico da função cotangente de x, ele está indo para menos infinito, aqui, né, quando eu faço o x tender a 3,14, a π, né, pela esquerda. Ou seja, o limite da função cotangente de x, quando o x tende a π pela esquerda, é igual a menos infinito. Agora vamos para o próximo exercício. X vezes cossecante de x. Bom, secante é 1 sobre cosseno. Então, cossecante de x, essa notação aqui é do livro, né? Em geral eu uso outra notação, mas a cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, x vezes cossecante de x, que é x dividido por seno de x. Bom, de novo vamos pegar aqui o círculo trigonométrico. Então, aqui eu estou com o círculo trigonométrico. Vamos pegar aqui o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. Vou pegar mais direitinho aqui. Esse aqui é o ciclo de raio 1, eixo do seno. Esse aqui é o sentido positivo. Sentido positivo. Aqui é o π, aqui é o 2π. Aqui começa no 0, ele volta no 2π. Então, se eu estou fazendo x tender a 2π por valores menores, aqui eu estou com x aqui, né? E x está aqui e está indo para 2π aqui. Esse valor aqui é menor que 2π. Aqui eu estou com seno negativo, né? Indo para 0, e o cosseno positivo indo para 1. Cosseno não, x, né? Aqui não tem cosseno. O x está indo para 2π, então x está indo para 2π, que é um número positivo.
E o seno de x, quando o x tende para 2π por valores menores, né, ele está indo para zero, mas com valores positivos. Então, esse quociente aqui está explodindo para mais infinito e ele tem sinal positivo, né? Então, isso aqui é igual a mais infinito. Ok? Vamos analisar o gráfico agora de x vezes cossecante de x. Bom, lembrando aqui, vamos voltar aqui, ó, estamos analisando aqui nas proximidades de 2π pela esquerda. 2π é 6,28, mais ou menos aqui assim, né? Se eu estou aqui, ó, pela esquerda, vamos voltar aqui, eu estou fazendo x tender a π pela esquerda, x tender a π pela esquerda, então, aqui estou com o gráfico x indo para 2π pela esquerda, o gráfico aqui está dando negativo, né? Provavelmente esse gráfico aqui está errado, né? Deixa eu analisar aqui, voltar aqui, cossecante, secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno. Vamos analisar aqui no GeoGebra, ver se esse gráfico está certo. Bom, esse aqui é o gráfico, de fato, é o gráfico da função x vezes cossecante de x. Eu estou aqui nas proximidades aqui do 6,28, está dando negativo. Vamos voltar lá para nossa função, aqui, analisar direito aqui. Então tem alguma coisa errada aqui. De fato aqui, ó, a análise aqui está errada, né, porque o seno aqui, o seno é negativo, né? Então ele não é positivo. O positivo é acima do eixo dos cossenos. Esse parte aqui é negativo. Então o seno está indo para zero por valores negativos. Então, aqui não apaga mais. Então vamos riscar isso aqui. Ele está indo para zero por valores negativos. Então agora o quociente está indo, o x está indo para 2π, o de baixo está indo para zero, então o quociente está explodindo, mas com um sinal negativo, então isso aqui vai para menos infinito. Agora sim está coerente com o gráfico, né? Então se o x caminha aqui para 2π, pela esquerda, o ponto aqui está decrescendo ilimitadamente. Então, a gente fez uma análise algébrica aqui errada, né? Mas olhando no gráfico, deu para corrigir qual é o erro, né? Deu para voltar aqui e entender, né? Aqui que houve uma falta de percepção aqui, né? Que quando o x está aqui, à esquerda aqui com 2π, né? Com valores menores, o seno é negativo, né? Não é positivo. Ok? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua a videoaula.